Olá e bem-vindo ao melhor da Tesla. Então estamos vendo muito impulso no momento para o Full Self-Driving da Tesla, mas também para os robotáxis em geral. Mas existem algumas diferenças fundamentais. Parece mesmo que muitas pessoas simplesmente não entendem, porque Elon acabou de dizer: Waymo nunca teve realmente uma chance contra a Tesla. Isso vai ficar óbvio com o tempo. Bem, se você fez sua pesquisa, eu diria que isso já é óbvio há anos. Existem alguns números quando olhamos para o futuro autônomo que poucos estão comentando, mas eles nos mostram muito claramente que a Waymo não tem chance. Vou mostrar esses números para você e vamos começar agora. Estamos vendo muitas notícias positivas sobre o avanço dos carros autônomos, tanto da Tesla quanto da Waymo e outros. Mas existem algumas diferenças fundamentais. Parece mesmo que as pessoas simplesmente não entendem a pesquisa do Morgan Stanley aqui. Eles preveem que a Tesla será responsável por só 25% das viagens de veículos autônomos nos Estados Unidos da América em 2032, daqui a cerca de 7 anos. E a porcentagem é como o Runick escreveu aqui: Sux 12, Tesla 25, Waymo 35, Lyft 7 e Uber 22. Isso parece muito baixo. A Tesla é a única dessas empresas que fabrica seus próprios veículos internamente e a uma fração do custo dos concorrentes. Vamos ver como os dados deles envelhecem. Sim, eu não acho que isso vai envelhecer muito bem. Porque se a Tesla realmente resolveu a direção totalmente autônoma, não supervisionada, como Elon acabou de dizer, bem, não há realmente nada que o segure. Depois que eles colocarem esse sistema em operação para escalar como ninguém mais conseguirá, você pode ver outros fabricantes de automóveis fazendo anúncios sobre veículos autônomos. Por exemplo, Nissan e Wave assinaram um acordo de parceria que vai trazer nossa próxima geração da tecnologia ProPilot, de assistência ao motorista, alimentada pela inteligência artificial da Wave, para uma ampla gama de veículos da Nissan. A Nissan planeja lançar sua nova geração de tecnologia no Japão em 2027. Não é para táxis robôs, e sim um sistema de assistência ao motorista, similar ao Full Self-Driving supervisionado da Tesla. Mas como pode ver, a Nissan também instala Light Detection and Ranging no teto e outros sensores depois. Então isso não é a Nissan fabricando um carro autônomo que está saindo da linha de produção. Essa é mais ou menos a mesma abordagem da Waymo, onde a Nissan construiu o carro e a Wave. Todos os sensores e computadores são adicionados depois. Então eu não vejo quem vai querer comprar um carro com uma coisa enorme no teto, quando pode simplesmente pegar um Tesla. Onde você não precisa usar algo que pareça um monstro de Frankenstein. A Nissan já perde dinheiro com veículos elétricos, e agora tanto ela quanto a Wave precisam lucrar com esse carro usando recursos de assistência ao motorista. Eu simplesmente não vejo como isso vai conseguir competir, então vamos ver como vai ser, já que vejo o mesmo tipo de problema de escala que a Waymo enfrenta. Mas estamos vendo isso. A Tesla e a Waymo querem expandir sua frota de robotáxis, e talvez vejamos a Tesla lançando seus robotáxis em Sydney, na Austrália. Então isso seria muito legal se for verdade. Como Greg escreveu, foi visto hoje de manhã um Tesla Model Irissus com lidar no teto circulando pelo estacionamento World Square, em Sydney. Validação para o robotáxi. Versão 14X em breve? Desculpe, ele sumiu antes que eu gravasse um vídeo. Se eles estão dirigindo por aí com racks de lidar no teto, meu palpite é que isso seria para a validação do robotáxi. Então isso é muito interessante e definitivamente algo para ficar de olho. Mas alguém que já está fazendo muitas viagens de robotáxi é a Waymo. E aqui está uma postagem dizendo: 1 hora de viagem de Waymo de São Francisco até Menlo Park pela rodovia 280.
Acabou, os carros já dirigem sozinhos, agora é só uma questão de expandir isso para o resto do mundo. Sim, a Waymo tem se saído muito bem este ano, abrindo serviços em mais cidades e mais países. E passou de 250 corridas por semana em abril para 450 corridas por semana atualmente. Então isso é muito bom, mas para expandir isso para o resto do mundo, como ele diz, bem, sobre isso, vamos colocar alguns fatos na mesa aqui. Porque realmente parece que a maioria das pessoas não está olhando para isso de forma lógica e não fez as contas sobre o que é necessário e o que a Waymo realmente está fazendo e buscando. Porque vamos supor que os veículos autônomos são o futuro e em algum momento a maior parte do transporte será autônoma no futuro. Haverá alguns casos extremos talvez, mas vamos supor que 85% de todo o transporte será autônomo em algum momento no futuro. Então, basicamente tudo se resume a milhas percorridas pelos veículos, então precisamos basear isso em alguns dados do mundo real, como o total de milhas percorridas diariamente pelos veículos, para ter uma ideia de quantos veículos autônomos realmente seriam necessários para que todo o transporte no mundo se tornasse autônomo. Usando os Estados Unidos como referência, em 2023 a 2024 veículos percorreram cerca de 33 trilhões de milhas por ano, ou 9 bilhões por dia. Para 2025, prevemos um crescimento anual de 6%, isso eleva o número para 91 bilhões de milhas por dia, então usaremos esse valor. Então, globalmente, os Estados Unidos representam cerca de 25 a 30% das milhas percorridas por veículos no mundo. Portanto, o total de milhas percorridas por veículos no mundo chega a cerca de 337 bilhões por dia. Então, se dissermos que a meta é 85 desses 337 bilhões de milhas por dia, isso seria 286 bilhões de milhas por dia. Então, se precisarmos de veículos autônomos para lidar com isso, quantos realmente precisaríamos? Bem, se os robotáxis conseguem fazer algo em torno de 300 a 500 milhas por dia, porque operam de 12 a 18 horas por dia, vamos usar a média de 400 milhas por dia. Isso significaria que precisaríamos de cerca de 715 milhões de veículos autônomos para percorrer essas 286 bilhões de milhas por dia. Sabemos que a Waymo planeja produzir mais 2.000 robotáxis entre o verão de 2025 e o verão de 2026. Mas eles já falaram sobre planos de chegar talvez a 10.000 unidades em produção anual no futuro. E vimos SUX tendo o mesmo tipo de meta de produção, 10.000. Então isso realmente não é algo que vai fazer muita diferença em escala global. Porque se dissermos que a Waymo faria isso sozinha, só por diversão, com 10.000 unidades em produção, mesmo que isso seja cerca de 5 vezes maior do que a capacidade atual deles, levaria cerca de 7.150 anos para construir a frota necessária. Eu sei que esse não é um exemplo realista, mas é só para mostrar o quão pequena será a contribuição da Waymo para a frota global de veículos autônomos necessária. E a SUX não tem metas mais agressivas, então pensar que eles vão se tornar um grande player no mercado global de robotáxis simplesmente não faz sentido. Se olharmos para alguém como a Tesla, por outro lado, bem, diferente da maioria, a Tesla está realmente construindo tudo sozinha. Assim, não precisam instalar manualmente sensores e computadores no carro depois de pegá-lo. Os carros da Tesla saem da linha de produção totalmente capazes de serem veículos autônomos. Então, a Tesla mesmo hoje tem uma capacidade de produção de quase 2 milhões de veículos, ou seja, 2 milhões de robotáxis. Então, mesmo que a Tesla não aumentasse sua produção nos próximos 10 anos, mas apenas começasse a lançar toda a sua produção como veículos autônomos. Bem, na verdade, não levaria mais de 37 anos para a Tesla atender toda a demanda mundial por veículos. Quilômetros percorridos sozinhos, mas a Tesla vai crescer. Sabemos que eles querem chegar a 20 milhões de unidades em algum momento, mas vamos apenas parar eles em 10 milhões. Mesmo que isso talvez não faça sentido,
quando você pode simplesmente continuar fabricando carros e usá-los como robotáxis em todo o planeta em algum momento e não precisa de nenhuma demanda por carros de propriedade privada. Vamos supor, por diversão, que a Tesla alcance 10 milhões de unidades de capacidade de produção nos próximos 10 anos. Bem, mesmo sem a sua frota já existente de 8 milhões de veículos nas ruas, a Tesla então adicionaria mais 63 milhões de unidades à sua frota a partir de 2026. Ao longo de 2035, se eles aumentarem de forma linear, o que provavelmente não farão nos próximos 10 anos, mas então acabaremos com 63 milhões de unidades na frota. Assim, a Tesla poderia alcançar quase as 715 milhões de unidades necessárias para o transporte autônomo global. Tudo sozinha, em apenas 10 anos a partir de agora, é assim que isso pode avançar rapidamente para a Tesla. E quando eles chegarem a 10 milhões por ano, levaria apenas mais 7 anos para substituir toda a frota de robotáxis mais uma vez. Agora, é desse tipo de escala que estamos falando quando olhamos para a Tesla, e desse tipo de escala que é necessária. Para que isso seja feito em um prazo realista, nos próximos 10 a 20 anos, a Waymo não tem escala. Eu sei que pode parecer assim agora, e eles estão crescendo rápido com seus 450 mil passeios por semana. Mas isso é uma gota no oceano comparado ao que é necessário em escala global. Após 7 anos, eles têm 2.500 veículos de robotáxis nas ruas. E eles estão nos mostrando agora que só conseguem produzir cerca de 2.000 unidades por ano. Espero que eles encontrem uma maneira de chegar a essas 10.000 unidades por ano, mas isso é basicamente o que a Tesla produz em 2 dias. Então é isso que eu quero dizer quando falo que a Waymo não tem escala para se tornar uma potência global no transporte autônomo no futuro. Como Elon disse no Battery Day, em 2020, todos acabarão tendo veículos elétricos de longo alcance e autônomos. Mas nem todo mundo vai ser bom em manufatura, a Tesla vai estar muito acima de todo mundo em manufatura. Esse é o nosso objetivo. Porque no final das contas, isso é realmente tudo o que importa. Que você seja capaz de fazer isso em escala e com baixo custo, ambos que a Waymo ainda não sabe como fazer. Eles não conseguem escalar a produção muito, porque tudo é manual, e também precisam mapear cada centímetro onde querem dirigir, e os carros são super caros, muito mais do que um veículo elétrico normal. A Tesla é o contrário, o sistema deles pode dirigir em qualquer lugar. O geofencing dos robotáxis deles serve para limitar onde eles têm permissão para dirigir, enquanto o geofencing da Waymo é o único lugar onde eles conseguem dirigir. E os robotáxis da Tesla, por enquanto, são só entre aspas. Um veículo elétrico normal, quando se trata do custo de produção, e a Tesla ainda vai lançar no ano que vem a Cybercab. É ainda mais barata, custa cerca da metade para produzir em comparação a um veículo elétrico comum, sendo mais barata de fabricar do que qualquer montadora tradicional consegue com um veículo elétrico. 4. Isso é o que é tão fundamentalmente diferente entre o que a Tesla construiu em comparação com alguém como a Waymo e basicamente todo o resto, já que a Tesla é a única que está construindo. Tudo por conta própria, da direção autônoma ao computador de inteligência artificial carro, carregamento sem fio, estação de limpeza autônoma e aplicativo, tudo no ecossistema. Então, quando se trata de trazer esse futuro autônomo para a realidade nos próximos 10 a 20 anos, eu ainda só vejo a Tesla com a tecnologia, a cadeia de suprimentos, o objetivo, o custo e a capacidade de produção para fazer isso. Se a Waymo produzisse apenas cerca de 2.000 veículos por ano, como estão fazendo agora, e víssemos isso como um grande crescimento, levaria cerca de 35 mil anos para fabricar 715 milhões de robotáxis. Sei que eles não farão isso sozinhos e escalarão adequadamente. Mas isso é só para ilustrar o quão ridiculamente pequena é a capacidade de produção da Waymo. Eles podem se tornar um pequeno participante, mas nunca vão dominar em escala global, como muitos pensam. Eles simplesmente não têm a escala de produção para isso, e o sistema deles também não consegue escalar rapidamente.
Mas mesmo que conseguissem, ainda seriam limitados pela instalação manual de sensores e computadores nos seus robotáxis. Mesmo enquanto aguardamos a direção autônoma, sem supervisão no próximo mês e a aprovação dos órgãos reguladores. A Tesla está colocando milhares de carros nas ruas todos os dias. Agora, ao redor do mundo, mais carros por dia do que a Waymo tem no total. Esses carros, em algum momento, poderão fazer parte do futuro autônomo. Todo o resto, de Nissan a Rivian, está apenas começando. Agora, a Tesla terá uma enorme frota de veículos autônomos nas ruas, muito antes de qualquer outro ter resolvido isso. Uma solução geral que terá a vantagem de custo que a Tesla possui e também a escala. Então, a vantagem de pioneirismo da Tesla aqui vai ser enorme e eles vão ficar com a maior parte desse mercado. Sei que Elon disse que a Waymo nunca teve chance contra a Tesla. Isso vai ser óbvio em retrospectiva. Sim, se você fez sua pesquisa, é óbvio agora e já faz anos. Se você acompanha este canal há muito tempo, saberia. Faço vídeo sobre isso há anos. Tentando explicar isso porque acho bastante óbvio que a Waymo nunca teve realmente uma chance contra a Tesla. A Waymo vai muito bem e lidera o serviço de robotáxis. Mas quando você olha para a escala que a Tesla consegue alcançar, fica muito claro que não vai demorar para a Tesla ultrapassá-los e conseguir tirá-los do mercado. Em quase todo mercado que a Tesla decidir entrar, ela pode chegar com escala, custo e experiência que a Waymo não consegue igualar. Então, por que alguém escolheria um Waymo em vez de um robotáxi da Tesla, se você paga mais para ter menos com o Waymo? Porque as pessoas costumam ter muitas opiniões, até isso afetar o bolso delas. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.